Dando continuidade ao seminário, iniciaremos o segundo painel com o tema do Tratado de Assunção ao Protocolo de Ouro Preto, a relevância do sistema de solução de controvérsias do Mercosul para a integração regional sul-americana. Compõe a mesa deste painel, como moderadora, a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, como oradores, o ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o embaixador Eládio Loizaga, árbitro titular do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul pelo Paraguai, e o professor doutor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo, consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores. E como comentarista, o senhor doutor Guilhermo Michelson Irusta, árbitro adicional do Tribunal de Revisão Permanente do Mercosul pela Argentina. Neste momento, tem a palavra a embaixadora Gisela Padovan. Muito obrigada e cumprimento aqui os membros da mesa, com a brevidade que eu já mencionei, inclusive por causa do atraso que nós já temos, por uma muito boa razão, porque tivemos aqui uma sessão espetacular, mas eu estou consciente do horário. Nessa sessão, eu acho que nós pedimos que os oradores e o comentarista se detivessem sobre o processo de construção do sistema de solução de controvérsias do Mercosul e sua relevância para o processo de integração regional sul-americana. Um pouco que discorressem sobre os principais obstáculos enfrentados por esse processo desde a sua criação, como o TPR se compara com outros mecanismos de resolução de disputas em blocos, como mencionou já o ministro Alexandre de Moraes, como a União Europeia, e as vantagens e desvantagens de cada sistema. Também em que medida o estabelecimento do Tribunal Permanente de Revisão contribuiu para o aperfeiçoamento do sistema de solução de controvérsias do Mercosul. E, finalmente, sobre casos emblemáticos resolvidos pelo sistema de solução de controvérsias, lições extraídas, lições aprendidas, eventuais lacunas que precisem ser preenchidas, e não vou me estender mais até exatamente pelo adiantado da hora. Então, eu vou, inicialmente, passar a palavra ao ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça Federal, professor emérito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e da Escola Paulista da Magistratura, professor universitário, autor de diversos artigos e livros jurídicos, além de palestrante no Brasil e no exterior. Ministro, é uma honra conceder-lhe a palavra. Bom dia. Quero dizer da minha alegria de poder participar desse importante seminário sobre integração regional e participação de um tribunal comunitário. E peço licença, embaixadora, para poder fazer uma saudação concentrada a todos que tiraram essa manhã para vir aqui debater conosco, nas pessoas do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, e da minha sempre presidente, ministra Rosa Weber. Eu sou juiz há muitos anos, poucas vezes vi uma dedicação tão grande de uma presidente, poucas vezes vi com serenidade, mas com firmeza, se enfrentar um momento tão difícil. De modo que, nesse período de magistratura, nós sabemos, e eu acompanho, desde o meu ingresso, eu acompanho a vida institucional, eu sei o quanto a democracia e o poder judiciário devem a sua atuação. Feito esses cumprimentos, eu, em nome deles, saúdo a todos e todas que vieram aqui. Me permitam também uma referência especial aos meus colegas de mesa, o doutor Guilherme, nosso... Obrigado. Professor Galindo, lá o representante do Ministério das Relações Exteriores, e a embaixadora, eu também cumprimento pelos debates. Eu quero dizer que havia notado, sem combinar com o ministro Alexandre, esse tema da questão cultural.
Participei, e aqui, com o doutor Celso Mori, eu peço licença também para cumprimentar os outros árbitros que acompanham o nosso trabalho. Participei essa semana de um debate na USP sobre soluções adequadas à jurisdição. O professor Kazu Watanabe, também um dínamo, ele pesquisa agora por que é que a lei da mediação ainda não desenvolveu-se tanto no Brasil. E lá falávamos de uma questão cultural, que é a questão de resolução de conflitos, não única e exclusivamente pela via do judiciário. Esse é um tema que precisa passar pelos bancos escolares, pelos bancos das faculdades. É um tema que precisa ser desenvolvido adequadamente. O Brasil tem inúmeros feitos para comemorar, mas essa parte, realmente, no campo jurídico, nós deixamos a desejar, porque demoramos para começar. Agora temos uma regulamentação pelo Ministério da Educação, no sentido de se tornar obrigatória a disciplina na faculdade, mas é um problema cultural. Não é à toa que sociedades conflituosas têm um sistema educacional em que deixa a desejar esse tema relacionado ao aspecto socioemocional. Aqui também, no tema da integração regional, me parece a mesma questão cultural. Nós não temos, nas universidades, salvo raríssimas exceções, mas nós não temos um debate sobre direito comunitário. Vários países, ministro Fachin, na Europa, e aqui eu vou também concordar com o ministro Alexandre, logo em seguida, eu vou concordar no diagnóstico, mas não nas causas dessa situação que nós estamos vivendo, mas nós não temos a cultura do debate sobre direito comunitário. Não é raro nós percebermos um seminário jurídico como esse aqui para tratar desse tema. É praticamente impossível, quando frequentemente se discute isso em países onde há avanços nessa área. Também, pesquisando alguma matéria para trazer a esse debate, verifiquei que a nossa literatura sobre, especificamente, Mercosul e sistemas de resolução de controvérsias são de 10, 15 anos atrás. Pouca coisa se produziu recentemente. Nós temos pouquíssima literatura sobre isso. Então, eu creio que o mundo passa. Quem de nós não se recorda de um livro extraordinário de René Davy, um jurista francês, que produziu um dos melhores livros analisando os sistemas de direito contemporâneo, né? Ele fez uma análise muito minuciosa sobre toda a evolução dos sistemas jurídicos a partir do pós-guerra, que vem se modificando, e essa modificação até hoje ainda não terminou. Ao contrário, nós vivemos agora novos desafios com o avanço da tecnologia, com tantas modificações na vida da sociedade, que evidentemente vai desafiar mudanças no sistema de justiça. Mas aonde que eu quero chegar nessa linha introdutória, que eu pretendo ser muito breve, é que o mercado comum europeu e o Mercosul tiveram uma gênese baseada na sustentação econômica. É ela que dá a liga para o mercado comum. Não nasce por acaso, são interesses econômicos. E esses interesses econômicos é que puxaram a existência do mercado comum europeu, e que tem uma moeda única. A partir dessa moeda única e a partir do sistema comunitário
do desenvolvimento comunitário é que veio o resto. Não é possível, e aqui a minha discordância, na consequência, pelo que disse com muito talento o ministro Alexandre, ele diz, olha, é um problema cultural nós discutirmos o direito comunitário, mas é também, na consequência, uma falta de utilização dessa ferramenta por parte do Executivo, porque o tribunal, que apreciou alguns casos, nós vamos aqui, ao longo desse debate, verificar quais, temas riquíssimos, né, de conteúdo econômico, como ele mesmo ressaltou, mas para poder evoluir, e a partir dessa evolução, somente se tiver... É como se fosse uma fábrica que precisa de mão de obra, que precisa de insumo para poder produzir. Só existe solução de conflitos a partir de um incremento, de uma lubrificação do processo econômico que envolve os diversos países dessa área econômica. Pois bem, essa é uma primeira reflexão. A segunda, e eu já vou chegar no tema das soluções de controvérsias do Mercosul, um sistema bem engendrado. É verdade que ele segue a mesma linha de todos os países que criaram mercados comuns, não tem nada de diferente. A diferença foi na construção desse processo, que, ao meu ver, foi muito exitoso e que resultou... Hoje nós temos uma estrutura de sistema de solução de controvérsias muito eficiente e que pode, efetivamente, desaguar num tribunal de justiça comunitário, assim como aconteceu na Europa, porém necessita, como eu disse, de controvérsias para poder serem solucionadas. Nós vivemos hoje, como foi dito aqui, é um truísmo repetir, um processo de integração transnacional. Hoje, essa transformação das sociedades mundiais é vista não só pelos avanços da tecnologia, mas pelo desenvolvimento comercial, que é uma realidade. A expressão pós-nacional, ela contempla ordens jurídicas para além do Estado nacional. E hoje é uma realidade que já alguns juristas alemães mais recentes verificaram isso já a longa data. Taubner e Günther, eles já falavam desse mercado pós-nacional, dessa estrutura pós-nacional, onde governo dá lugar à expressão governança, que compõe atores públicos e privados, e nós podemos mencionar alguns desses exemplos que esses juristas alemães já anteviam há bastante tempo. A criptomoeda, a questão... criptomoeda não tem regulamentação, a questão do compliance, a justiça desportiva a nível universal. Hoje, o tema do clima e do meio ambiente, não existe mais fronteira para esse debate. E nessa emergência toda que o mundo vivenciava, é que entra o Tratado de Assunção de 1991. Nesse tratado, naquela mesma época, corria o ano de 91, entrava em vigor no Brasil, efervescente pela retomada da democracia, entrava em vigor o Código de Defesa do Consumidor, vários conflitos regionais naquele ano tinham fim e vários países tinham o seu nascimento, vários países se tornavam independentes. Então, o mundo era muito efervescente naquela época do Tratado de Assunção e que, por isso mesmo, o país vivenciava um momento especial. O bloco vivenciava um momento especial. E, logo na largada, como disse o ministro Gilmar também no seu texto
na sua fala muito densa, era preciso criar um sistema de solução de controvérsias. Não existe mercado comum, não existe mercado comunitário, direito comunitário, se não tiver por base um sistema de solução de controvérsias, porque senão é impossível você regulamentar todos os interesses sem que haja mecanismos reconhecidos com legitimidade para a solução das controvérsias. Veio o primeiro protocolo de Brasília, com a importância de se criar o sistema, né, de se implementar um sistema de solução de controvérsias no Mercosul, e ele, então, traz uma ideia de 2 etapas, né? Uma primeira etapa no plano da diplomacia, surgindo o conflito, o plano da diplomacia tenta resolver de maneira harmônica a controvérsia através de mecanismos como conciliação, mediação, formas que a diplomacia efetivamente utiliza. Se não vingar, iria para a questão arbitral, os tribunais ad hoc arbitrais, que tiveram um papel e desempenharam um papel no início dessa costura do sistema de solução de controvérsias. Depois veio o Protocolo de Ouro Preto, em 92, que foi crucial para o desenvolvimento do Mercosul, porque criou o Conselho do Mercado Comum, criou a Comissão de Comércio do Mercosul. Vejam que a questão comercial é vital, crucial para o desenvolvimento do pacto entre países, né, do direito comunitário. E foi o Protocolo de Ouro Preto que também dá um salto para ampliar e regulamentar as formas de solução de controvérsia que, no ano de 2002, no Protocolo de Olivos, ele realmente tem a dimensão atual de criar tanto o estágio dos tribunais ad hoc, quanto o país membro pode acessar direto o tribunal, hoje presidido pela ministra Rosa Weber, Tribunal de Revisão. Algumas dessas atuações do tribunal foram importantes, tanto na linha, como foi dito aqui, dos pareceres, que orientam o direito interno. Tivemos alguns casos no Brasil de solicitar pareceres aos tribunais de revisão, juízes internos, para decidir, embora, volto a sublinhar, na questão cultural, nós não temos a tradição do direito comunitário, mas tivemos algumas situações, alguns exemplos, em que juízes, sobretudo os de fronteira, juízes brasileiros, solicitaram pareceres para a aplicação de normas regentes do Mercosul. Também na questão das decisões, o tribunal teve um momento em que ele precisou efetivamente reformar decisões de tribunais arbitrais, tribunais ad hoc, para fazer valer as regras do Mercosul. Tivemos alguns exemplos disso que ficaram muito marcados, não é? Tivemos a questão da proibição de importação dos pneumáticos, né? Um precedente importante que a Corte de Revisão teve que se pronunciar, cassando a decisão do Tribunal Arbitral, um momento importante do Tribunal de Revisão. Tivemos o caso das licenças não automáticas de importação entre Argentina e Brasil, no ano de 2011, e tivemos também as medidas de salvaguarda para exportações de papel da Argentina em 2005, todos casos apreciados pela Corte de Revisão. Alguns problemas nessa solução de controvérsia pôde-se perceber nessa largada, nesse início. O principal é a falta de um poder sancionador, porque algumas das decisões do tribunal
principalmente nesse primeiro caso da importação de pneumáticos, foi a de eficácia para o cumprimento da decisão do tribunal. Também uma segunda questão, que eu acho que está imbricada aí no diagnóstico dos problemas, é a necessidade de dialogar permanentemente com a primeira fase da solução, que é a diplomática. É preciso também estabelecer momentos em que o tribunal pode atuar e a área diplomática pode atuar e dividir bem esses aspectos para não haver interferência uma na outra. E um outro ponto que também foi dito aqui pelo ministro Alexandre, e que toda a doutrina já comentava, é a facilidade para que particulares possam acessar o tribunal, né? Ela não existe, de modo que são os Estados-membros que praticamente foram os clientes do tribunal atualmente. Nós temos algumas sugestões para aperfeiçoamento. A principal delas é, eu acho que na linha do que nós diagnosticamos aqui, é voltar, no plano da diplomacia, um incremento da atividade comercial e empresarial na região. Se isso não existir, não tem matéria-prima para o tribunal trabalhar. Então, é preciso, e talvez agora o momento seja propício, pelo que nós estamos vivenciando, dessa retomada da atividade econômica do Mercosul, da atividade pujante que nós podemos estimular. Há diferenças políticas no bloco? Claro que há. Como se mencionou aqui, na Europa inteira há muita divergência política, mas, ainda assim, é moeda única, é interesse comercial único. Então, é um bloco que funciona a partir dessa ideia de melhoria da posição econômica e geopolítica do mundo. E eu acho que o principal desafio para o tribunal foi colocado aqui. Eu procurei, nessas brevíssimas palavras, apenas fazer um aperitivo para permitir depois o debate. Acho que o grande desafio do tribunal é ele se tornar não um tribunal de revisão, mas um tribunal de justiça comunitário. Para que isso aconteça, também é necessário o incremento ou a retomada das atividades do Mercosul. Então, eram essas as ideias, ainda que um tanto desencontradas, que eu queria trazer para o início do debate, renovando aqui a minha gratidão pelo convite para participar desse importante seminário, que pode vir a ser um início desse grande debate, dessa grande retomada que vai trazer prosperidade para todos os países que integram esse bloco. Muito obrigado pela atenção que me ouviram. Muito obrigada, ministro Luiz Felipe Salomão, pelas suas palavras. Realmente, nós precisamos aumentar efetivamente a atividade comercial e empresarial, não só no Mercosul, mas em toda a região. Muito boa a sua referência. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao doutor Eládio Loizaga. Me perdi aqui no currículo, meu Deus. Aqui. Do embaixador Eládio Loizaga, árbitro titular do Tribunal Permanente do Mercosul, ministro das Relações Exteriores do Paraguai de 2013 a 2018, período no qual ele conviveu com 4 chanceleres brasileiros, ele me recordava ontem, embaixador, representante permanente do Paraguai junto às Nações Unidas e também ocupou vários cargos no sistema da ONU, um multilateralista. Tem a palavra, embaixador Loizaga. Muito obrigada, embaixadora. Muitíssimo bom dia a todos e todas que aqui estão presentes nesse importante seminário. Queria agradecer em nome do presidente Luiz Alberto Barroso e sou vice-presidente,
assim como nossa colega, ministra Rosa Weber, pela oportunidade que tivemos essa manhã de poder conhecer e debater um pouco sobre as funções, as perspectivas do trabalho que estamos levando adiante através do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que acaba de cumprir 20 anos. Quem sabe as referências foram postas, mas não posso deixar de fazer minhas observações. No ano de 1991, se sofria entre Paraguai, Argentina e Brasil o Tratado de Assunção, que criou o Mercado Comum da América do Sul. O Tratado de Assunção previu no seu anexo 3º a solução de controvérsias, o primeiro mecanismo para resolver as controvérsias ou diferenças que surgiram entre os Estados-membros como consequência da aplicação do tratado. Para isso, as negociações diretas e, em caso de falta de acordo, o submetimento à controvérsia à consideração do grupo do mercado comum e também a possibilidade de ser necessária de levar o referendo ao Conselho do Mercado Comum para que efetuem recomendações. Quer dizer que o Tratado de Assunção tem um mecanismo usado nas negociações diretas para intervenção nas diferenças entre o comércio entre os países e que anunciava a necessidade da existência de um intérprete imparcial dessas normas regionais, especialmente no que tange ao Tratado do Mercosul. O tratado estabeleceu que, a partir de 1994, os Estados-membros deviam adotar o Sistema Permanente de Solução de Controvérsias, em virtude do qual, a partir do dia 17 de dezembro de 1994, surgiu o Sistema de Solução de Controvérsias, cujo preâmbulo anuncia o fortalecimento das relações entre as partes na base da justiça e da equidade. O Protocolo de Brasília foi a incorporação do sistema de arbitragem como o primeiro mecanismo jurisdicional do Mercosul para a solução de controvérsias. Apesar de que esse protocolo foi aprovado para o período de transição, a Constituição definitiva do Mercado Comum requeria, no Tratado de Assunção, a solução de 10 controvérsias e a objeção de 5 aclarações sobre esses laudos. Esses referendos constituíram principalmente em conflitos de índole comercial entre os Estados. Surgia pela interpretação, aplicação ou incumprimento dos Tratados de Assunção, dos acordos celebrados e das decisões emitidas pelo Conselho do Mercado Comum e a resolução do Grupo do Mercado Comum. O ano de 1994, também foi adotado o Protocolo de Ouro Preto, que adota o Mercosul de uma personalidade jurídica e de uma estrutura jurisdicional. O marco do relançamento do Mercosul no ano 2000 se inscreveu no mercado do Grupo Comum para que incluísse um tribunal arbitral, mas também as pressões tribunais não tinham sentido sem um tribunal arbitral. E são previstos no Protocolo de Brasília, mas também fala em avançar em uma maior institucionalidade da nossa solução de diferenças. O resultado das negociações, o estudo desse grupo e o estudo desses grupos foi a aprovação do protocolo para a solução de controvérsias no Mercosul. O ano 2002, a maior inovação que trouxe esse protocolo foi a criação do Tribunal Permanente de Revisão, TPR, que
que suprimiu o tribunal anterior e habilitou uma nova instância de laudos arbitrais dos estados através desse tribunal. Além disso, algo importante desse protocolo foi que foi estudada uma opção de fórum em virtude do qual o ator, estado parte, pode eleger a solução de controvérsia ou em outros esquemas de solução de conflitos, como existe na Organização Mundial do Comércio. Esse então foi iniciado o marco jurídico no Mercosul e disseram que nenhuma das partes poderia recorrer a outro mecanismo existente. Assim se submetem estritamente a esse tribunal. Também se inscreveu no acordo a República do Paraguai para que o funcionamento do TPR de forma permanente seja na cidade de Assunção. No dia 19 de janeiro de 2007, foi assinado o protocolo modificatório, o protocolo para a solução de controvérsias, que contemplava duas modificações importantes. A primeira, a composição nacional com o novo ingresso de novos Estados-membros ou a denúncia, e segundo, a transferência da Secretaria do Tribunal Permanente, a transferência para a Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão das funções que anteriormente eram exercidas pela Secretaria do Mercosul, vinculada com o funcionamento da solução de diferenças para que o TPR pudesse conseguir uma maior autonomia e independência no seu funcionamento. Então entrou em vigência em 2018 e no dia 1º de janeiro de 2024, o TPR começou a ter um árbitro titular de cada Estado-membro e um árbitro adicional em caso de ser necessário, existindo então a figura do quinto árbitro. Então, eu queria colocar também em conhecimento que o sistema de árbitros começa pelo Estado-parte que propõe o nome árbitro, eles são sócios do Mercosul, para sua apuração conforme as qualificações que o futuro árbitro tem. Um Estado pode dizer que não, e tudo bem, e não dá para fazer nada. Então, o titular ou nós representamos a nossos países. Nós representamos a Mercosul com total independência. A assinação não tem a ver com o Poder Executivo, e sim com o Conselho do Mercado Comum, que depois de ter a concordância com os Estados-parte, tem os seus árbitros. Então, isso queria aclarar a vocês que eles têm independência total dos governos dos Estados-membros. O sistema adotado pelo protocolo modificatório, protocolo LIVO, o número de árbitros total para os Estados-partes se designa a partir dos estados. Então, tem um árbitro adicional e um suplente, que usará esse mandato por 2 anos, podendo aumentar por mais 2 anos. E, como sempre, isso pode se configurar numa situação onde se altera a quantidade do Estado-parte, com a renúncia do Tratado de Assunção e os Estados-partes. Esse é o caso quando ingressou a Bolívia, oportunamente se incorporou, como se estabelece através do seu protocolo, e também quando se soma um novo árbitro, nós temos um novo protocolo. A importância do protocolo de Bolívia é que, quando tivemos a criação do Tribunal Permanente de Revisão como o principal órgão de solução de controvérsias,
habilitando uma nova instância de revisão e otorgando competência consultiva. Essas duas características, a revisão dos laudos emitidos pelos tribunais ad hoc e a competência, são Además, estableció como facultativa la intervención del Grupo Mercado Común luego de la etapa de negociaciones. Etapa de negociação dos direitos entre os Estados. O protocolo de Bolívar manteve os procedimentos principais relacionados às controvérsias do Estados-parte e o procedimento vinculadas por particulares sobre as diferenças que poderiam ser apresentadas. Então, podemos falar dessa forma. No primeiro grupo, as controvérsias entre os Estados-partes, existem diferentes etapas pelas quais podemos nos diferenciar dos procedimentos anteriores e políticos, e aquela com os procedimentos jurisdicionais. Na primeira, tem as soluções dos Estados, que são obrigatórios, pelas quais os Estados-partes tentam resolver essas controvérsias através de negociações. E a parte optativa do mercado comum tenta chegar a um acordo por meio de consultas e de recomendações, se tiver algum fracasso nesse tipo de negociações. Com o mercado comum, através desse protocolo, como ele é optativo, pode também ter um persalto através do tribunal arbitral. Dentro do segundo procedimento jurisdicional, temos o tribunal ad hoc e também o tribunal onde nós temos os Estados-partes que podem querer iniciar essa decisão através da secretaria do tribunal, quando não se chega a um acordo ou quando há uma intervenção do grupo de mercado comum, se é que esse tiver intervido. E esse procedimento, pelo Tribunal Permanente de Revisão e o órgão permanente do Mercosul, que pode atuar com uma única instância de uma controvérsia. Dentro dos recursos de revisão, em relação a um laudo que foi dado pelo Tribunal ad hoc. O laudo do Tribunal Permanente de Revisão prevalece sobre o laudo do Tribunal ad hoc. E, além disso, é definitivo e é obrigatório para os Estados-parte. Os reclamos desse procedimento que foi protocolado pelo procedimento é colocado também em tramitação de uma forma política. Então, no início, quando formalizamos esses reclamos pela parte do mercado comum, dos Estados-partes, onde nós tenhamos a parte da pessoa física ou jurídica, com a sua residência habitual ou a sede dos seus negócios. Essas dificuldades vão começar através da sanção ou da aplicação por qualquer Estado-parte de medidas legais ou administrativas de efeitos restritivos, discriminatórios ou de competência através da normativa do Mercosul. Esse sistema de soluções de controvérsias do Mercosul foi criado para controvérsias entre os Estados, em princípio, mas, não obstante, ele permite também isso aos particulares. E, finalmente, é o Estado que deve assumir o reclamo particular como próprio para fazê-lo dentro desse sistema de soluções de controvérsias. O Tribunal Permanente de Revisão se compõe de um árbitro titular para cada um dos Estados-parte e renovável não mais do que 2 períodos consecutivos, e um árbitro adicional que é eleito por unanimidade pelos Estados-partes. A presidência do Tribunal Permanente de Revisão se exerce em forma rotativa. Y tiene una duración
de un año. Mediante la resolución de la presidencia del año 2024, se decidió que ante la vacancia temporal del árbitro titular, la presidencia sea ejercida por su possa ser feita através desse entendimento de que a presidência anual desse Tribunal Permanente de Revisão pertence ao Estado e não à pessoa do árbitro. El TPR puede integrarse con 3 árbitros para el supuesto de una controversia entre 2 estados, en el cual intervienen los 2 árbitros nacionales de las partes en la controversia y el tercero que ejercerá la presidencia de cualquiera de los estados que no sean partes, designados por sorteo de la Secretaría del Mercosur. Con composición plena, cuando la controversia involucre a más de 2 estados partes, cuando debe emitirse una opinión consultiva también, decidirse sobre las medidas excepcionales o de urgencia, que es una nueva medida que comenzó a aplicarse en un caso de Paraguay con Argentina, cuando la exportación de productos perecederos estuvieron parados en la aduana y lógicamente esos productos perecederos corrían riesgo de ser destruidos, razón por la cual se recurrió al tribunal y esto es una jurisprudencia muy importante que sí se da para los casos de urgencia. O bien también cuando se decida recurrir por acuerdo de partes al TPR en instancia única o cuando así lo requiera el ordenamiento. Son funciones del TPR resolver en materia de opiniones consultivas, revisión contra el laudo de un tribunal ad hoc, excepto los dictados en base a los principios ex aequo ex bono, actuación en única instancia en caso de controversia y las medidas excepcionales de urgencia. El procedimiento arbitral se regirá por las normas de procedimiento en su reglamento que establece la formalidad de presentación de escritos. Las decisiones que se adopten en las resoluciones plenarias del TPR se denominarán laudos, resoluciones, decisiones u opiniones consultivas, según el caso, y la numeración se realizará en forma correlativa para tener una referencia cuando se consulte. Los laudos del Tribunal ad hoc y del Tribunal Permanente de Revisión serán fundados y suscritos por todos los árbitros intervinientes. No llevarán votos en decidencia y mantendrán confidencialidad sobre la votación. Se dará un plazo para el cumplimiento de las decisiones que en su defecto será de 30 días y el Estado parte obligado por el laudo deberá informar sobre la modalidad y cumplimiento. Además, podrá solicitar el Estado parte afectado un recurso de aclaratoria sobre el laudo tanto de los tribunales ad hoc como del Tribunal Permanente de Revisión y a la vez la forma en que deberán cumplir esos laudos. Las opiniones consultivas, que es uno de los temas que justamente nos trae hoy aquí en este foro, consisten en un pronunciamiento sobre la interpretación o aplicación del derecho del Mercosur ante un caso concreto tendiente a una correcta e uniforme aplicación de las mismas. El sentido de ellas es contribuir a la interpretación y aplicación correcta de las normas del Mercosur. La legitimación para solicitar las opiniones consultivas se limitan a los estados partes en su conjunto, los órganos con capacidad decisoria del Mercosur, los superiores tribunales de justicia de los estados partes y el Parlamento del Mercosur. Las opiniones consultivas solicitadas se referirán exclusivamente a la interpretación jurídica del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el ámbito del Tratado de Asunción, de las decisiones del Consejo del Mercado Común, de las resoluciones del Grupo de Mercado Común y de las directivas
de la Comisión de Comercio del Mercosur. Las opiniones consultivas no son obligatorias ni vinculantes, pero su importancia radica en la especialización del órgano que las emite, a partir de su consolidación como una herramienta procesal indispensable dentro del sistema de solución de diferencias del Mercosur. Habrá de alguna manera una armonización en las interpretaciones de las normas del Mercosur en todos los estados que la componen el proceso de integración. Estamos convencidos que las opiniones consultivas son herramientas procesales muy importantes para fortalecer el Tribunal Permanente de Revisión. Por ello, es tan importante esta actividad hoy organizada por el Supremo Tribunal Federal y la difusión del derecho del Mercosur. Concluyo afirmando que la verdadera integración nace de la voluntad de los pueblos. La conduce la política, pero solo se concreta a través del derecho. Es así que la labor del Tribunal Permanente de Revisión ha sido fundamental en el sistema de solución de diferencias. Resolução de diferenças, destacando a opinião consultiva número 1 do que consagró las características de un derecho vivo del Mercosur, en constante cambio, demostrando que solo habrá integración mediante derecho y la solución pacífica de controversia. Y aclaró además que el Mercosur no tiene un derecho comunitario, pues es un órgano intergubernamental y nos regimos por la misma. Muchísimas gracias. Muito obrigada, embaixador Loizaga, por nos recordar que o processo de integração vem das sociedades e precisamos realmente trabalhar para incorporá-las cada vez mais a esse processo. Eu passaria, então, a palavra ao professor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo, que possui mestrado e doutorado em Relações Internacionais, foi consultor da União na Advocacia Geral da União, assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal, membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas e da Corte Permanente de Arbitragem, e nós, consultor jurídico do Itamaraty, trabalhamos juntos há acho que mais de uma década, né, professor, imagino. Ainda não? Quase. Tem a palavra, professor. Bom, muito obrigado, embaixadora Gisela Padovan. É uma enorme honra poder participar desse evento e tentarei ser breve em virtude do pouco tempo que temos, mas, como a própria embaixadora já disse, um tempo muito proveitoso que se teve aqui e que se terá ainda na parte da tarde desse seminário. Gostaria, então, de agradecer ao ministro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, também a sempre ministra Rosa Weber. Gostaria de cumprimentar mais uma vez a embaixadora Gisela Padovan, em nome de quem cumprimento todos os integrantes dessa mesa. Bom, o tema dessa parte do seminário diz respeito a como o sistema de solução de controvérsias do Mercosul ele pode, de algum modo, estimular a integração do Mercosul. E eu acho que seria muito importante partir de uma premissa, e digo isso, essa premissa, principalmente algo que eu aprendi muito com alguns anos como consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, que é importantíssimo pensar o direito não em oposição à política, mas como uma possibilidade de afinar ou de robustecer os processos políticos. Eu acho que o direito internacional tem essa função, uma função muito importante de afinar, robustecer os processos políticos e, evidentemente, quando for preciso, estabelecer limites para a própria política. Um outro pressuposto que eu acho muito importante nessa minha fala é a ideia de como a nossa cultura jurídica, especialmente no Brasil, tenta encarar o processo de integração do Mercosul, como uma espécie de uma réplica mal acabada do processo de integração da União Europeia. É muito comum, principalmente entre doutrinadores, eu falo especialmente do Brasil, isso poderia, evidentemente, se aplicar a outros países do bloco também, mas muitos doutrinadores tentam sempre pensar teleologicamente, como se o Mercosul fosse algo que precisa chegar a um fim, como a União Europeia chegou a um fim. Evidentemente
que o Mercosul se propõe a ser, na verdade, um mercado comum. Mas é preciso entender as instituições como elas são e as potencialidades que elas estabelecem a partir do molde institucional que elas possuem no momento. Então, eu acho que é muito importante pensar a integração não só como essa réplica mal acabada, mas como um processo que ele pode ser aprimorado e que deve levar em conta as nossas circunstâncias, as circunstâncias dos países da América Latina, como já foi muito bem enfatizado aqui, por exemplo, pelo ministro Alexandre de Moraes ou pela ministra Carmen Lúcia, né? Eu não preciso repetir aos senhores aqui como que existem diferentes circunstâncias que envolvem a América Latina e a Europa. E eu enfatizo diferentes circunstâncias, não circunstâncias melhores ou piores. Na verdade, vivemos aqui circunstâncias políticas e jurídicas que são diversas da Europa e é preciso levar em conta essas características para moldar qualquer processo de integração econômica. Então, a partir desse pressuposto de que a União Europeia, na verdade, não há, na verdade, uma necessária uma réplica que se deve utilizar, mas com isso não se pode ou nem se deve dizer que a União Europeia não possa ser algum tipo de referência para nós. E eu acho que é importante levar isso em conta, que ela pode ser uma referência. E aí aqui eu tomo emprestado uma expressão que já foi usada como a ideia de euroestagnação, que foi um momento que aconteceu no processo de integração europeia, especialmente durante as décadas de 60 e 70, e os historiadores da União Europeia falam muito sobre esse momento, que foi um momento crucial em que a Corte Europeia de Justiça cumpriu um papel de fazer avançar a integração europeia, quando, na verdade, o processo político se encontrava estagnado. Eu lembro aqui, por exemplo, um famosíssimo caso, que é o caso Van Genden-Loos, que é o caso em que ficou conhecida a ideia da supremacia do direito comunitário sobre os direitos nacionais. Foi um caso que ele foi estabelecido a partir da jurisprudência da Corte Europeia de Justiça nesse período, o período da década de 60 e 70, quando havia, na verdade, uma série de dificuldades de avançar a integração. Então, é importante também que o Tribunal Permanente de Revisão possa cumprir esse papel. Evidentemente que o Tribunal Permanente de Revisão, como qualquer tribunal, ele não pode agir de ofício e ele depende de muitas maneiras do processo político. Mas, evidentemente, que quando o processo político de integração abre espaços, eu acredito que esses espaços podem ser, sim, explorados. E, a partir disso, eu queria pensar aqui em 3 grandes temas que me parecem poderiam ser úteis para uma atuação do sistema de solução de controvérsias do Mercosul de uma maneira geral, mas eu penso especificamente do Tribunal Permanente de Revisão. Na verdade, como já foi muito bem explicado aqui, o sistema de solução de controvérsias do Mercosul, ele nem é exclusivo e nem ele é dependente totalmente do Tribunal Permanente de Revisão. Primeiramente, ele não é exclusivo, porque o Protocolo de Olivos foi muito influenciado pelo Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio e permite, por exemplo, o chamado Fórum Shopping. É possível que os Estados levem, por exemplo, ao órgão de solução de controvérsias da OMC determinadas questões, mesmo em detrimento do Mercosul. Acho que muitos sabem que o órgão de solução de controvérsias da OMC hoje se encontra também num período de grande crise. Embora os painéis funcionem, o órgão de apelação não funciona por falta de membros, porque não existe consenso suficiente e, portanto, ele não pode funcionar, porque esses membros do órgão de apelação não são escolhidos. Mas ele não é exclusivo, porque se pode, por exemplo, recorrer ao OMC ou mesmo a outros mecanismos arbitrais, mas também o próprio sistema de solução de controvérsias também permite que se recorra a arbitragens ou diretamente ao Tribunal Permanente de Revisão, mas também o Tribunal Permanente de Revisão pode ser também uma instância revisora. Então, eu gostaria de falar aqui pelo menos 3 elementos que me parecem que podem, de algum modo, ilustrar o futuro do Tribunal Permanente de Revisão, especialmente, e eu queria me concentrar neles a partir de agora. Bom, em primeiro lugar, algo que já foi aqui enfatizado
cuja importância foi enfatizada pelo embaixador Loizaga, que me precedeu, o papel das opiniões consultivas. Tá? No direito internacional, e levando em conta vários tribunais internacionais, se vive um momento muito peculiar, e eu diria até especial, para opiniões consultivas. Vários tribunais internacionais hoje estão sendo crescentemente chamados a se pronunciar por meio de opiniões consultivas. Eu lembro, por exemplo, que há 2 grandes pedidos sobre temas que foram aqui ressaltados, o tema da mudança climática, que estão sendo em processo de análise por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Internacional de Justiça, e que são opiniões consultivas que são muito esperadas, existe uma expectativa muito grande por parte de atores internacionais em torno delas, porque, na verdade, elas podem ajudar a pensar como os regimes de mudança climática podem avançar. E, justamente, a partir dessas expectativas, é importante levar em conta que esse momento especial das opiniões consultivas, ele mostra que as opiniões consultivas são muito mais do que se pensa que elas são, pelo menos a partir do papel. É verdade, e o próprio protocolo de Olivos diz expressamente que as opiniões consultivas não são vinculantes. Porém, o direito internacional ele se desenvolve muito a partir de padrões normativos. E é importante levar muito isso em conta, porque os padrões normativos eles surgem a partir de comportamentos dos Estados. E existem vários casos, para fora mesmo do Tribunal Permanente de Revisão, em que opiniões consultivas elas influenciaram sobremaneira o comportamento dos Estados e o desenvolvimento do direito internacional. Eu lembro, por exemplo, para ficar só em alguns exemplos, o regime de reservas a tratados internacionais foi todo moldado a partir de uma opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça da década de 50. O chamado direito das organizações internacionais também foi moldado a partir de várias opiniões consultivas da Corte Internacional de Justiça. Se formos aqui para o âmbito regional, nós temos, por exemplo, opiniões consultivas importantíssimas da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o direito à assistência consular, ou pelo menos da comunicação sobre o direito à assistência consular, e também um recente sobre reeleição ilimitada a presidente no âmbito do sistema interamericano. Essas opiniões consultivas foram e são ainda importantíssimas para moldar, estabelecer esses padrões normativos. E esses padrões normativos, eles geram consequências, muito claramente, a despeito da não vinculatividade. Então, o Tribunal Permanente de Revisão ele tem essa função, que é uma função importantíssima, de poder se pronunciar sobre temas. É claro que a opinião consultiva por si só não resolverá tudo. Ele precisará também de uma boa vontade por parte dos Estados. Mas essa é, sim, uma oportunidade. E eu lembraria aqui que o sistema preconizado no Tribunal Permanente de Revisão para opiniões consultivas, ele tem uma peculiaridade que o torna até muito mais forte do que outros, como da Corte Internacional de Justiça ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso aqui já foi mencionado. É a possibilidade de Supremas Cortes pedirem opiniões consultivas. O sistema que existe hoje, que foi principalmente inspirado no reenvio prejudicial da Corte Europeia de Justiça, permite que tribunais superiores possam solicitar determinadas opiniões consultivas ao Tribunal Permanente de Revisão. E aqui, ministro Fachin, o papel do Supremo Tribunal Federal é importantíssimo nesse sentido, porque, inclusive, a existência desse próprio seminário é importantíssima para chegar a vários magistrados ao redor do Brasil, porque é possível fazer, sim, esses pedidos de opinião consultiva que passam, evidentemente, por um exame de admissibilidade do Supremo Tribunal Federal, mas que podem fazer com que o Tribunal Permanente de Revisão se pronuncie sobre temas e o Tribunal Permanente de Revisão ele ajude a criar esses padrões normativos no que diz respeito ao Mercosul. Eu queria agora entrar numa segunda consideração, que é prospectiva sobre o papel também do Tribunal Permanente de Revisão, que diz respeito a considerações de direitos humanos. Esse é um outro fenômeno que acontece hoje em vários tribunais, e o próprio ministro Fachin mencionou isso em sua fala.
hoje tribunais internacionais são chamados a se pronunciar sobre questões de direitos humanos. Mesmo tribunais que não são exclusivamente voltados para questões de direitos humanos. Se olha, por exemplo, a própria Corte Europeia de Justiça, se olha a própria Corte Internacional de Justiça ou o Tribunal Internacional de Direito do Mar, há uma demanda crescente para que questões que aparentemente são puramente interestatais, elas possam também versar sobre questões de direitos humanos. E aqui, por exemplo, eu lembro vários casos que estão na agenda da Corte Europeia, da Corte Internacional de Justiça, que dizem respeito, por exemplo, à discriminação racial ou à interpretação mais ampla de direitos humanos, à proibição do genocídio. Essas questões demonstram muito claramente que não há uma dicotomia entre questões puramente interestatais e questões que dizem respeito a um conflito entre Estados e indivíduos. Porque, normalmente, no próprio direito internacional, se tende a pensar nisso como cortes de direitos humanos, às vezes até como uma espécie de evolução. Elas são, em algum sentido, uma evolução, mas isso não significa, de forma alguma, que as demandas interestatais e os tribunais que existem para resolver questões interestatais também não possam versar sobre questões de direitos humanos. E essa é uma tendência que ocorre em vários tribunais internacionais e que também eu entendo que o próprio Tribunal Permanente de Revisão, tanto em casos contenciosos como em opiniões consultivas, também pode desenvolver uma visão da integração econômica a partir de uma visão de direitos humanos. Ou seja, a ideia de mainstreaming human rights, como já usou essa expressão o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, tornar direitos humanos um tema central no processo de integração. E isso é possível, isso, eu diria mais, é o que se espera de vários tribunais, até tribunais que julgam questões puramente interestatais. E agora, já para chegar ao final, eu entro ao terceiro ponto que me parece muito relevante e que também diz respeito a uma tendência comungada por vários tribunais internacionais nos dias de hoje, que é a ideia de proteção de interesses gerais. Tá? Hoje, tribunais como a Corte Internacional de Justiça se encontram num processo de verificação de como determinado caso pode afetar vários outros estados. E acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, houve, por exemplo, muito recentemente, um número de intervenções recorde, mais de 30, um caso triste que envolve, evidentemente, alegações de genocídio entre Rússia e Ucrânia, e que mais de 30 estados interviram. Interviram por quê na ação? Porque alegam que existem interesses gerais que serão analisados pela Corte Internacional de Justiça. Isso que é muito natural no direito interno, que o tribunal analisa interesses gerais e que há procedimentos e instituições que velam por esses interesses gerais, como, por exemplo, o Ministério Público. Isso começa a ocorrer com muito mais frequência no direito internacional, como dá exemplo os atuais casos, vários casos que tramitam na Corte Internacional de Justiça. E os tribunais, inclusive arbitrais de natureza arbitral, possuem o dever também de verificar o direito no caso concreto, mas com possíveis implicações em termos de interesses gerais. E aqui no Mercosul, eu lembro que há várias outras questões que, num caso que pode envolver a aplicação, por exemplo, do protocolo de Ouro Preto, para dar um exemplo, pode gerar uma série de outros tipos de consequências, como, por exemplo, questões que dizem respeito à democracia, como já muito foi falado aqui, ou mesmo o meio ambiente, a partir dessa tentativa de leitura, também, como eu falei, do fenômeno de mainstreaming human rights, tornar direitos humanos como um tema central, mas também tornar o meio ambiente como um tema central em vários outros aspectos do direito internacional. Então, me parece que esse também é um outro eixo muito importante
para o Tribunal Permanente de Revisão na sua capacidade de ação, seja nos casos contenciosos, mas também nos casos consultivos, que, como eu ressaltei aqui, eles podem surgir de maneira até muito mais frequente do que os casos contenciosos, que dependem muito do interesse político dos órgãos do Mercosul ou mesmo do consenso dos Estados para trazer um caso para o Tribunal Permanente de Revisão ou qualquer outro mecanismo que exista no âmbito do sistema de solução de controvérsias do Mercosul. Senhora Presidente, eram essas as considerações que me pareciam pertinentes e me parece que a existência de um seminário desse tipo aqui é absolutamente essencial, porque ela demonstra que é possível, sim, pensar o direito interno a partir de premissas do direito internacional. Como há uma doutrina clássica desenvolvida pela Corte Constitucional Alemã, que se chama o Völkerrechtsfreundlichkeit, o princípio da amizade para com o direito internacional, ou harmonia para com o direito internacional, é possível, sim, ler os direitos internos, não de maneira confrontacionista, mas de maneira harmônica e fazendo estimular o desenvolvimento de normas internacionais e de processos políticos também de integração. Muito obrigado. Agradeço, professor Galindo, por nos recordar esse potencial papel do tribunal, pelo meio das opiniões consultivas, de trazer a democracia, o meio ambiente e os direitos humanos como temas centrais do processo de integração, porque sem eles, efetivamente, não restará nada para integrar, né, se não cuidarmos do meio ambiente. Passaria, então, para concluir, aos comentários do Dr. Guillermo Michelson Irusta, árbitro designado pela República Argentina no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul desde dezembro de 2016, professor de pós-graduação em várias universidades e grande palestrante, dizem que mais de 100 colóquios sobre seus temas de sua especialidade, e presidente da Comissão de Arbitragem do Colégio de Advogados da cidade de Buenos Aires. Doutor Michelson tem a palavra. Muchas gracias. Bueno, primero corresponde agradecer muy especialmente al Superior Tribunal Federal, al Supremo Tribunal Federal, con esta invitación que realmente lanza al TPR a una instancia superior. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa Weber, presidenta de nuestro Tribunal Permanente de Revisión, junto con nuestro ministro Eladio Loizaga, fueron en mis 29 años de actuación como árbitro en diferentes momentos dentro del Mercosur, fueron realmente verdaderos hallazgos, verdaderos logros de que ustedes se incorporaran, porque nos han dado una trascendencia que no teníamos. Esta es la realidad. Vamos ahora a entrar ya en algunas de las cuestiones que se hablaron y que me impactaron. Lo primero fue el comentario de la embajadora Padovan y del ministro Fachin con relación a la importancia que teve o Mercosul como uma forma de gerar confiança entre os Estados-membros. Não há dúvidas, como comentamos com o ministro Fachin, em outro momento, que há desconfianças que haviam entre os Estados-membros, sobretudo vizinhos, existiam, e assim foi como se desenvolveram as coisas e as histórias entre os países. O Mercosul terminou lentamente, quase totalmente, com as desconfianças que haviam nos temas de segurança nacional, e isso, para mim, é importantíssimo, importantíssimo. O segundo tema que foi tratado foi pelo ministro Mendes, foi o tema da institucionalização do Mercosul. Eu acredito que a falta de atuação por parte do TPR, ou seja, do sistema jurisdicional, que de alguma maneira foi substituído pela atuação diplomática, gerou a institucionalização do tratado
fosse muito lenta. Assim que estamos vendo questões que deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. E, e que deveríamos, inclusive, como disse Moraes, eu me perguntava, estamos com esse problema do Covid e as vacinas, como é possível que o Mercosul não faça uma contratação desses elementos essenciais nesse momento? Para todos nós, não é uma compra banal para, para ter todo, para termos todos, para que todos os nossos serviços pudessem contar com essa vacina que é tão importante. Mas eu pergunto, no caso de Uruguai e Brasil, com a Argentina, como é que não temos um tratado para que os três estados patrocinem pelo Oceano Atlântico e evitem a depredação dos nossos recursos? Como é possível? É incrível. Bom, se criou. Bom, faltou vontade política, a mesma vontade política para esse tribunal, que tem toda a estrutura e toda a capacidade para resolver muitos problemas que se apresentam. Por que não nos consultam? Não há possibilidade de ter opiniões ou dar opiniões se não pedem. Esse tribunal não pode atuar de ofício. Não podemos resolver questões que não são postas por outros estados. Então, eu acredito e vou repetir sobre os estados membros. Os corpos políticos que têm que resolver o que querem fazer com o Mercosul e o que querem fazer com esse instituto tão importante que é o tribunal. Tão importante, que é permanente, não porque estamos todos no Paraguai. Claro, eu não sou árbitro pela Argentina. Eu sou árbitro por todos os países, por todos os Estados-membros. E fui eleito por unanimidade. Eu sempre fui dos árbitros neutros e imparcial. Essa situação de árbitro adicional por 4 países me obriga muito a estudar. Bom, outra questão que eu creio que vou ressaltar acerca desse tema. É difícil pelo horário, mas vou saltar algumas questões pelo horário que me pareceram importantes. O tribunal não pode ampliar sua competência. A competência nos dão os países quando criam o tribunal e fixam a competência que vamos ter. Nesse ponto, um importante jurista argentino explicou essa tendência, muitas vezes, a ampliar a competência que têm os tribunais jurisdicionais, mas que isso não é adequado. O adequado é resolver o caso. Fazem doutrinas e, às vezes, o tema a resolver o caso concreto é simples, só que vai gerar uma opinião que complica a interpretação. Então, tivemos um caso onde um problema familiar que afetava uma associação civil como forma de associação social foi declarada inconstitucional por conta de uma lei. E todas as pessoas do campo têm parte de uma associação. E tudo por quê? Porque nós fazemos doutrina através disso. O que eu quero dizer é que esse conflito é uma unidade absoluta por uma questão muito importante. Devemos ser bastante concretos em relação a isso. Como árbitros, não apenas aqui. Então, a votação dissidente. A razão que os dados não têm votação dissidente é uma
uma forma de procurar ao árbitro que a sua função seja feita de uma forma independente. Então, nós nunca sabemos como foi votado o árbitro eleito por um país ou por outro. E essa é a razão. Eu sempre gosto de explicar, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem essa questão de não expressar dissidências, mas essa é a razão, para dar tranquilidade às pessoas de terem um voto em que os outros não sabem exatamente o que você votou ou não. Então, podemos dizer que o árbitro eleito pelo país que votou contra o outro país, então, é uma qualificação que nós temos politicamente dentro da Argentina. Outro tema, a não vinculação. O fato de que a opinião consultiva, o pronunciamento fundado, não seja vinculante nem obrigatório. Em relação a perguntas jurídicas relacionadas a essa normativa Mercosul, não é absoluta. Para mim, podem dizer que uma opinião consultiva não é vinculante. Para quem solicitou a opinião, tudo bem, está correto. Mas para o tribunal, enquanto mantenhamos a mesma composição, ou seja, nós 5 somos os integrantes do tribunal e damos uma opinião consultiva. Se for apresentado o caso e nós somos contra, tem um princípio de violação do ato próprio, como mínimo. Então, existem outras questões. Então, essa não vinculação é relativa. É relativa e, portanto, o tribunal arbitrário tem faculdades instrutivas e ordenativas. E eu disponho de uma medida procedimental. Não há uma necessidade obrigatória, senão acaba o trâmite da obrigação. Então, eu peço uma documentação e ninguém me dá. É muito raro. Temos um caso específico, de certa forma, que uma opinião consultiva, e eu vou me abster de dizer qual, perdeu com cotas. Por quê? Porque emitiu a sua opinião sem ter cumprido com os requisitos formais para conseguir solicitá-la. E com isso foi feito há 4, 5 anos e nunca pagaram essa cota. Então, temos uma curiosa situação também de que um órgão do Mercosul não cumpriu as suas ordens do tribunal, algo um pouco raro. Então, senhores, eu não quero me estender mais. Eu não sei se vai ter alguma pergunta, mas eu estou à disposição de vocês para ampliar essa questão a quem solicitar. Muito obrigada. Por esse resumo desse painel, e eu congratulo a todos os participantes, porque estamos terminando super no horário, parecemos a Suíça, né? Assim, não é a região, não é o Mercosul. E eu, então, queria encerrar este painel, eu acho que para o benefício do ritmo. Então, eu sou meio fanático com os horários. Eu também. E encerro, mas lembrando que nós temos, no início da tarde, um terceiro painel também muito interessante, que é o TPR e sua conexão com o sistema jurídico dos países do Mercosul, perspectivas e possibilidades, moderado pelo Dr. Sintra Mori e com 3 oradoras, o que me deixa muito feliz. Procuradora-Geral Federal da AGU, a doutora Adriana Venturini, a doutora Ana Caetano, mestre especialista em comércio exterior, e a secretária do TPR, Natasha Sunier, com os comentários do árbitro uruguaio, doutor Jorge Fernandes. Assim que convido a todos, às 3 da tarde, a voltarem a essa sala, quem está na internet também voltar, principalmente os estudantes, que tanto podem se beneficiar dessas exposições. Assim que passo de volta a palavra ao mestre de cerimônias, agradecendo mais uma vez a ministra Rosa Weber pela iniciativa. Obrigada.
Agradecemos as manifestações deste segundo painel. E, neste momento, faremos uma pausa para o almoço. Retomaremos os trabalhos às 15 horas, com a continuação do Seminário Internacional, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, Relevância e Perspectivas. A todos, um bom almoço.